pouca gente está realmente preparada para encarar o Alzheimer. A doença atinge apenas não quem recebe o diagnóstico, mas toda a família, que precisa aprender a lidar com perdas de memória, mudanças de comportamento e muitos desafios no dia a dia. Hoje vamos conversar com o Dr. Hercílio Heffner, que é médico geriatra, para entender melhor como identificar os primeiros sinais, como oferecer cuidado com muita dignidade e amor. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cláudia. Olha, falar sobre Alzheimer é muito desafiador, porque quem vive isso na família sabe o quanto que isso é algo que mexe com todo mundo, não só com o paciente. A começar pelo diagnóstico. Para quem está nos acompanhando, né, em tempos que, especialmente pós-Covid, sintomas como perda da memória começaram a ser naturalizados. Ah, eu tive Covid, perdi memória. Ah, eu ando estressado, perdi a memória. E aí chega um momento que você já não sabe mais, né, o que é um sintoma e o que pode ser uma ponta aí de um iceberg de uma doença como o Alzheimer. Como é feito o diagnóstico? Bom, obrigado por permitir que eu esteja aqui. Assim, atualmente, o diagnóstico da doença de Alzheimer, a doença específica, é feita em laboratório e exame de imagem. Então, até tempos atrás, nós fazíamos um diagnóstico provável, que ele era feito com testes cognitivos, uma ressonância, uma tomografia. Então, o diagnóstico era sempre feito já de uma forma um pouco mais tardia. Hoje é possível fazer mais cedo, inclusive é possível fazer uns 10 anos antes da demência, da doença de Alzheimer aparecer. Mas aí tem um problema. Se eu for fazer, eu quero realmente saber que daqui a 10 anos, 15 anos eu vou estar com essa doença. Existe tratamento, existem 2 drogas novas que estão sendo utilizadas, mas ainda falta um tempo de uso dela para nos mostrar que realmente ela está funcionando, vai continuar funcionando. Não são exames assim tão baratos também, não são feitos em todos os lugares. Aqui no Brasil é principalmente feito na região sudeste, que é mais rica, e aqui no sul também em muitos lugares é feito. Mas atualmente o diagnóstico da doença de Alzheimer, vamos especificar bem, porque existem muitas doenças que causam demência. A doença de Alzheimer é a mais comum. Calcula-se que mais ou menos no Brasil deva ter pelo menos 1.200.000 pessoas com essa doença. Doutor, é uma doença que não tem cura? Ainda não tem cura. Tá, mas aí o senhor trouxe um ponto interessante, né? Eu 40, 50 anos, fiz o exame, deu uma possibilidade, ou já crava que pode ser mesmo? Já vai cravar que vai ter. Posso fazer algo, então, para ter um impacto menor? Bom, como eu te falei, já existem 2 drogas que foram liberadas, Com o mas diagnóstico, em tese, já poderia começar a tomar? Já poderia usar, mas assim, claro, vai ter que ter algum outro teste cognitivo também, ver se já existe alguma ou outra alteração junto. É para isso que existem pessoas como alguns terapeutas ocupacionais ou neuropsicólogos que fazem testes para ver se realmente bate com esse futuro. Né? Então nós temos que tomar um certo cuidado. E, como eu te disse, é uma droga nova. Então, eu sei que eu vou ter a doença. Essa droga nova, ainda falta um tempo de uso para comprovar se vai curar ou melhorar muito ou me fazer desenvolver a doença mais tarde. Então, ainda falta discutir muito bem. Eu ainda não solicitei nenhuma vez esses testes. Tá? Se você me perguntar aí aqui em Joinville, quem já pediu, vou te dizer, não sei. Esses dias eu ouvi falar de um neurologista que parece que está fazendo. Talvez tenham mais pessoas. Então, como é alguma coisa meio recente, e no consultório eu te digo uma coisa, as pessoas aparecem
quase sempre já com o diagnóstico e não precisa de exame de laboratório. Perfeito, eu já ia chegar nesse ponto. É que é no sentido que muito tem se falado de mudar hábitos de vida, alimentação, que isso poderia impactar menos a doença. É nesse sentido que eu pergunto, se uma vez que você tem alguém na família, que você já tem, né, uma suspeita, faz um exame, se você pode reverter em mudanças, em hábitos, para o impacto ser menor. No ano passado, inclusive, saiu numa revista americana 14 pontos que nós devemos tomar cuidado para tentar evitar uma demência. Dentro desses pontos, eles fazem parte de muitas outras doenças. O problema é que nós, seres humanos, arrumamos muita desculpa para não fazer exercício físico. Isso é fundamental. Outra desculpa de muitas pessoas, eu não gosto muito de ler, de estudar. Quanto menos a pessoa estuda, maior a chance de ter uma demência no futuro. As pessoas estão conversando com os outros muito com isto aqui. E não tendo essa conversa que nós estamos tendo, não indo para a confeitaria que você mostrou, ou seja, o ambiente social, o ambiente familiar, o ambiente de amigos, ele não deve ser um ambiente no celular, no computador ou coisa assim. Ele tem que ser um ambiente ao vivo. Isso já foi comprovado que é uma das, vamos dizer, de algo que eu tenho que ter, senão posso correr o risco de uma demência no futuro. A pessoa se isola, o mundo dela vira o celular. E aí, consequentemente, no futuro, isso vai se refletir. Se você é hipertensa, tem que tratar a pressão alta de uma forma correta. Se tem diabetes, muito mais ainda. E muitos diabéticos não dão a devida atenção à diabetes. Problemas de visão. Se o meu cérebro começa a deixar de enxergar muitas coisas, vai diminuir o estímulo para ele. Se eu sou um sujeito com problema auditivo, e não vou usar um amplificador sonoro, eu também estou correndo risco. O LDL colesterol elevado. Então, se o LDL colesterol estiver elevado, também é um risco. Doutor, quem tem casos na família, existe uma predisposição genética? Não necessariamente. Assim, se for uma doença de Alzheimer genética, vai atingir a pessoa muito cedo, antes dos 50 já. A maioria das doenças, da doença de Alzheimer é diagnosticada de uma forma mais tarde, sem ter uma relação, assim, com a parte genética. Porque tem se falado muito, pula uma geração e aí o próximo pode ter. Então, isso não tem embasamento científico. Eu acredito que as gerações para frente vão, provavelmente, por essa parte social, pela parte educacional, quem sabe vão ter mais demência do que agora. Porque a educação está jogada fora por muitas instituições. Então, felizmente, alguns colégios, algumas faculdades, algumas universidades ainda continuam formando boas pessoas, mas... Doutor, o senhor como médico geriatra tem muitos pacientes e acompanha muitas famílias. Acho que é importante a gente falar também com as famílias, com os cuidadores, que acabam também ficando muito sobrecarregados. Sim. Né? Porque existe uma cultura, né? É pai, é mãe, você tem que cuidar, você tem que... e às vezes a pessoa não tem, ela mesma, condições emocionais, nem financeiras, nem físicas, de oferecer esse cuidado. Né? Qual que é o conselho que o senhor dá? Bom, o ideal é sempre ser cuidado por alguém da família. Lógico, é muito melhor. Essa pessoa me conhece, essa pessoa conviveu comigo. Existe a tradição também, e por um grande motivo. Você como mulher, principalmente, que são as principais cuidadoras no mundo inteiro, são as mulheres. São as pessoas que aprenderam a cuidar muito cedo, principalmente toda mulher que teve um filho, ela aprendeu a cuidar de alguém. Então, ela é uma cuidadora nata. Não que os homens não saibam. Já vi cuidador homem excelente, maravilhoso, melhor do que centenas de mulheres. Mas se a família realmente não tiver condições, principalmente psicológicas, talvez, vai ter que contratar alguém. E contratar um cuidador não é algo fácil. Esse cuidador, ele sabe o que é a doença, ele sabe como cuidar de uma pessoa com uma demência, ou ele, na primeira semana, vai fugir. Né? Então, nós temos que ter também isso. Muitas pessoas se dizem cuidadoras, mas não são.
mal e mal sabem ler uma bula de um medicamento, não sabem, às vezes, medicar direito, não sabem como procurar uma ajuda. Por vezes, trabalham horas em excesso. Então, quando você contrata cuidador dentro da lei, custa muito caro, porque nós vamos ter que contratar 4, 5 pessoas para cuidar de uma. E aí, salário para todo mundo, mais 13º, mais tudo que o governo nos pede, né? Porque eu corro um risco de contratar alguém para ficar 24 horas comigo, 365 dias por ano, estou correndo um risco. Por isso a importância do cuidador receber um amparo também, né? Que ele tenha uma rede de apoio e que se olhe para esse cuidador. Claro. Né? O que você está precisando, né? Chamar ele para tomar um café ou deixar ele sair tomar um café e você ficar no lugar, né? Porque muitas vezes se acha que dar o dinheiro, dar o sustento é o suficiente. Não. Todos nós temos que ter isso, como você falou, entender que esse cuidador ele é um ser humano. Ele também precisa da família dele, do descanso dele, estudar, ele tem que ser incentivado a estudar, incentivar a conhecer a relação que ele tem com o paciente. E antes de terminar, posso dar uma dica bem legal para todo mundo que eu falo em consultório. Por favor, esqueçam a péssima frase, isto é da idade. Joguem essa frase fora. Assim como no cuidado paliativo, as pessoas sempre dizem, esqueçam a frase, não temos mais nada o que fazer, que está errado. Na velhice também. Então, todo pai, toda mãe, avô, avó, seja lá quem for da família, começar com alguma coisa diferente do que ele não tinha antes, na atenção, na memória, no humor, abre o olho. Abra o olho. Doutor Hercílio, muito obrigada pela sua presença. É um assunto que a gente não consegue esgotar em tão pouco tempo, mas colocar luz sobre isso. E já que a gente falou sobre isso, quero fazer um convite para você, porque dia 19 começa a Jornada Catarinense do Alzheimer, que é um evento organizado pela Abras. E a Scarlett Murara, que é coordenadora da Abras aqui em Joinville, mandou um vídeo falando um pouquinho da programação. É com muita alegria e satisfação que a gente dá início essa semana à Jornada Catarinense da Abras de Santa Catarina. Eu sou Scarlett Murara, coordenadora do Grupo de Apoio de Joinville e presidente da Abras Santa Catarina. Essa jornada vai ocorrer no dia 19, sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, vai até umas 4h30 da tarde, na OAB, na Rua Amazonas, e continuando nessa jornada, no sábado, dia 20, nós vamos ter novamente novos assuntos relacionados à demência e outros tipos de demência também, além de outros cuidados também, depoimentos também de familiares que já passaram por essa situação, onde vão estar contribuindo com essa jornada. E no domingo, no dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, nós estaremos fazendo uma caminhada de conscientização no Mirante com todos que participaram e também a comunidade em geral que queira participar. Está feito o convite, o doutor Hercílio vai fazer parte, é um dos organizadores desse evento, só reforçando, começa dia 19, lá na sede da OAB, que fica na Rua Amazonas, ali na subida do Mirante.